A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do nosso Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários seu nome e dizendo que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas
bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês, que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas do seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo para ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Porque em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Agora vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24D. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, é vida, é Espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui a oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Saiu a oração de número 18. Oração de número 18, que diz assim: Senhor Deus, seja destruído todo espírito imundo e seja destruído toda obra desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. E entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus.
o Cristo, e haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, nos purificando e nos libertando de todo o mal que possa estar nos desanimando, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. E hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Graças a Deus. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Saiu agora o rebanho de número 23 ímpar e rebanho de número 24 par. Rebanho de número 23 ímpar e rebanho de número 24 par. Vão estar aqui meditando no livro de... Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu agora o livro de Ezequiel com 48 capítulos. Ezequiel, 48 capítulos. Vamos aqui no livro de Ezequiel, capítulo 44, para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Vamos aqui, Ezequiel, capítulo 44, contém 31 versículos, que diz assim, fala sobre o portão lestes. No versículo 5, 6 e 7 diz assim, e disse-me o Senhor, filho do homem, pondera no teu coração, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos tudo quanto eu te disser, de todos os estatutos da casa do Senhor e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa, com todas as saídas do santuário, e dize ao redor, dize ao rebelde, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porque introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estares no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram a minha aliança, por causa de todas as vossas abominações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Porque somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Saiu agora o rebanho de número 1 ímpar e rebanho de número 2 par. Rebanho de número 1 ímpar e rebanho de número 2 par. Vão estar aqui meditando no livro de Zacarias, contém 14 capítulos. Livro de Zacarias, que contém 14 capítulos. Vamos aqui, Zacarias, capítulo 11 do livro de Zacarias, para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. Capítulo 11 contém 17 versículos, que fala assim, fala sobre a derrota dos opressores.
Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: Geme, ó cipreste, porque o cedro caiu, porque os mais poderosos são destruídos. Gemei, ó carvalho de Bazã, porque o bosque forte é derrubado. Voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruído a soberba de Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas da matança. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos meditar aqui no livro de... Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Saiu agora o livro de Eclesiastes, contém 12 capítulos. Eclesiastes, com 12 capítulos. Vamos aqui no livro de Eclesiastes, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui, Eclesiastes, capítulo 9. Para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Capítulo 9 do livro de Eclesiastes contém 18 versículos, que diz assim: diversos conselhos para o povo. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: Este é o mal que há entre tudo quanto faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e há desvarios no seu coração, enquanto vivem, e depois se vão os mortos. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles mais salários, e já não haverá lembrança deles. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixe de escolher o seu número de rebanho, de 1 a 24. E não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem também a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Saiu agora o rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Vão estar aqui meditando no livro de Apocalipse, contém 22 capítulos. Apocalipse com 22 capítulos. Vamos aqui no livro de Apocalipse. Capítulo 17 do livro de Apocalipse, para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Capítulo 17 contém 18 versículos, que fala sobre a mulher montada na besta. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérola, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Vão estar aqui meditando no livro de Gálatas, contém 6 capítulos. Livro de Gálatas com 6 capítulos. Vamos aqui no livro de Gálatas.
capítulo 3 do livro de Gálatas, para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando. Gálatas capítulo 3 contém 29 versículos, que diz assim: a justificação é pela fé. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à vontade, à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares, com 8 capítulos. Vamos aqui no livro de Cantares, capítulo 5. Cantares de Salomão, capítulo 5, que contém 16 versículos, que diz assim nos versículos 2, 3 e 4. Eu dormia, mas o meu coração levava. Ouço a voz do meu amado, que está batendo. Abre-me, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha roupa, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei aqui apresentando para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 78, que diz assim: qual é qual? Examine com muita atenção os livros de 1 Coríntios 2, no versículo 4 a 16, com foco nos versículos 12 a 16, e em Apocalipse 16, com foco nos versículos 12 a 14. Em uma dessas passagens, há um verdadeiro homem do Senhor Deus, enquanto na outra há 3 espíritos malignos, o dragão, a besta e o falso profeta. Todos eles estão congregando com os reis e fazendo sinais e prodígios, enganando a muitos. Porque eles fazem os mesmos sinais que o Espírito Santo faz, através de um verdadeiro homem do Senhor Deus, e somente examinando as obras que é possível identificar qual é o Espírito que tem parte com o Senhor Jesus ou Cristo. E certamente é aquele que tem todas as obras com base na Bíblia Sagrada. Aquele que tem todas as suas obras com base nas Escrituras Sagradas discerne todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. E muita atenção para com quem congrega com os 3 espíritos malignos, pois eles também estão com o espírito do anticristo, que já está no mundo. Examine em 1 João 4, com foco no versículo 3, e em 2 João 1, com foco no versículo 7. E se você, ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, e que o seu líder religioso e você estão com todas as obras perfeitas com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. Confira também em Apocalipse 2, com foco no versículo 22 e 23, e em Apocalipse 3, com foco no versículo 2. E anuncie essa mensagem de número 39, dentre as mensagens, com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual.
Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Saiu a oração de número 16. Oração de número 16, glórias ao nosso Senhor Deus, diz assim: Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que toda obra maligna, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, saia agora dessa vida, dessa residência, dessa empresa, desse comércio e desse veículo, através da tua santa palavra sendo ministrada, que é viva, é vida, é espírito e vivifica, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. E em Provérbio 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui ao sorteio do rebanho, dar continuidade. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Rebanho 17, ímpar, e 18, par. Vão estar aqui meditando no livro de Jó, contém 42 capítulos. Jó, 42 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Saiu agora Jó, capítulo 27, para o rebanho de número 17 e rebanho de número 18 estarem meditando. Jó, capítulo 27, contém 23 versículos, que diz assim: Jó sustenta sua inocência. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, que enquanto em mim houve alento, e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falaram os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vão meditar aqui no livro de Joel, com 3 capítulos. Joel contém apenas 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Joel, com 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Joel. Capítulo 1 contém 20 versículos, que fala sobre chamada ao arrependimento. Nos versículos 13, 14 e 15 diz assim: Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite, vestidos de saco, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação foram cortadas da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões e todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vão estar aqui meditando no livro de 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses contém 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses, para o rebanho de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, contém 12 versículos, que diz assim: ação de graças e oração. Nos versículos 5, 6 e 7.
prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vão estar aqui meditando no livro de 2 João, com apenas um capítulo. Livro de 2 João, com apenas um capítulo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir essa nossa live, compartilhar, interagir conosco, para outras pessoas verem também a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E não deixem de nos seguir ou se inscrever, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu agora 2 João, capítulo 1, para o rebanho de número 5 e rebanho de número 6 meditarem, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: muito me alegro por achar que alguns de meus filhos, de teus filhos, andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse um mandamento novo, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. 15, ímpar, e 16, par. Vão estar aqui meditando no livro de Lucas, contém 24 capítulos. Livro de Lucas, que contém 24 capítulos. Capítulo 21 do livro de Lucas, para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 estarem meditando. Lucas, capítulo 21, contém 38 versículos, que diz assim: como devemos estar vigilante, sobre estar vigilante, diz assim nos versículos 34, 35 e 36. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Saiu agora o rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. 19, ímpar, e 20, par. Vão estar aqui meditando no livro de livro de Hebreus, que contém 13 capítulos. Livro de Hebreus, com 13 capítulos. Vamos aqui no livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Hebreus, capítulo 5, contém 14 versículos, que diz assim: o Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: porque todo sumo sacerdote, todo dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereças dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados,
pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração, para poder estar tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal, que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Saiu a oração de número 17. Oração de número 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. Na oração de número 17 diz assim: Senhor Deus, eu peço que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal, e que essa palavra que está sendo enviada agora para curar e para libertar desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, em um nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias a Luiz, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Jesus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24. Faça sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estará te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para poder estar te respondendo nessa pergunta que você fez mentalmente. Somente você e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalizem aí um número de 1 a 24, para no final dessa nossa live você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Saiu agora o livro de Jeremias, com 52 capítulos. Livro de Jeremias contém 52 capítulos. Jeremias capítulo 40. Jeremias capítulo 40, a nossa próxima ministração. Jeremias capítulo 40 contém 16 versículos, que diz assim: Jeremias é libertado. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: porque o capitão da guarda veio a Jeremias e disse-lhe: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar, e o Senhor o trouxe e fez como havia falado, porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes a sua voz. Portanto, sucedeu isto. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se for bem aos teus olhos vir comigo para a Babilônia, vem e porei sobre ti os meus olhos. Porém, se for mal os teus olhos vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde quer que for bom e reto aos teus olhos, que vais para ali, vai. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios, 16 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 15. Contém 58 versículos, que fala sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Provérbios contém 31 capítulos. Provérbios, o livro da sabedoria. Vamos aqui no livro de Provérbios. Capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Contém
35 versículos, que diz assim: advertências contra a insensatez. Nos versículos 8, 9 e 10 diz assim: prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco cochilando, um pouco descansando, de braços cruzados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Deuteronômio contém 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Capítulo 9 do livro de Deuteronômio. Vamos aqui no capítulo 9 do livro de Deuteronômio. Contém 29 versículos, que fala sobre recomendando as murmurações. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: um povo grande e alto, filhos dos gigantes, que tu conheces e de que já ouviste, quem resistiria diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje que o Senhor, teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo consumidor, que os destruirá e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo o desfarás, como o Senhor te tem falado. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Pedro contém 3 capítulos. 2 Pedro com 3 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de 2 Pedro. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro contém 21 versículos, que fala sobre o testemunho da glória de Cristo. Nos versículos 16, 17 e 18 diz assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Portanto, ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Lamentações contém 5 capítulos. Livro de Lamentações com 5 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de escolher um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo, no nosso Senhor Deus, estando aqui para nos conduzir da melhor forma e melhor maneira. Saiu o livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, contém 66 versículos, que diz assim: a esperança do profeta Jeremias. Diz assim, nos versículos 19, 20 e 21. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei apresentando para vocês mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo
2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então não deixe de escolher aí um número de 1 a 24, mentalizem, façam uma pergunta aí mentalmente, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. E sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Saiu agora a oração de número 11. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Diz assim na oração de número 11. Senhor Deus, haja a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada para essa vida, para essa casa, para esse local de trabalho, para esse veículo. Sai agora através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, e que possamos ser limpos e purificados através dessa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. E não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos acompanhando, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez diretamente de cima do monte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Saiu agora o livro de 2 Coríntios com 13 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. Capítulo 13 do livro de 2 Coríntios. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Capítulo 13 diz assim: exortações finais. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: visto que buscai uma prova de Cristo, que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque ainda que foi crucificado, por fraqueza vive, contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Samuel contém 31 capítulos. 1 Samuel com 31 capítulos. Capítulo 6 do livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 6, contém 21 versículos, que diz assim: a arca chega a Bet-Semes. Nos versículos 13, 14 e 15 diz assim: e andavam os de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os seus olhos, viram a arca e se alegraram. E o carro chegou ao campo de Josué, o Bet-Semite.
E parou ali onde havia uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. Então os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Gênesis contém 50 capítulos. Gênesis, 50 capítulos. Vamos aqui no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Vamos aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, contém 22 versículos, que diz assim. No capítulo 6 diz que Deus anuncia o dilúvio. No versículo 13, 14 e 15 diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de cipreste, farás compartimentos na arca e a calafetarás por dentro e por fora com betume, e desta madeira a farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Sofonias contém 3 capítulos. Sofonias com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Sofonias, com 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Sofonias. Capítulo 2 contém 15 versículos, que fala sobre juízos sobre os filisteus. Nos versículos 4, 5 e 6. Porque Gaza será desamparada, e Ascalon assolada, Asdote no meio-dia será expelida, e Ecrom será desarraigada. Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei até que não haja morador. A costa do mar será de pasto e cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Romanos, 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Capítulo 12 do livro de Romanos. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, contém 21 versículos, que fala sobre o amor dos santos. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejas vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Não deixem de escolher o número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, possa estar falando ao seu coração. Saiu o livro de Efésios com 6 capítulos. Efésios com 6 capítulos. Vamos aqui no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Contém 26 versículos, que fala sobre a liberdade em Cristo. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vós deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificados pela lei da graça tendes caído.
Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora vamos aqui para a revelação das nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine nos livros de Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem e escolher um número agora para o Espírito Santo estar te enviando um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Faça aí a sua pergunta mentalmente, que agora você estará recebendo um livro e um capítulo para a sua resposta, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e escolher um número. Se você escolher o número 22, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 44. Se você escolher o número 9, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 11. Se você escolher o número 1, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Se você escolher o número 7, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 17. Se você escolher o número 12, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 3. Se você escolher o número 16, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 5. Se você escolher o número 11, vai meditar no livro de Jó, capítulo 27. Se você escolher o número 2, vai meditar no livro de Joel, capítulo 1. Se você escolher o número 10, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Se você escolheu o número 18, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Se você escolher o número 20, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 21. Se você escolher o número 3, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 5. Se você escolher o número 14, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 40. Se você escolher o número 6, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Se você escolher o número 19, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 6. Se você escolher o número 13, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 9. Se você escolher o número 4, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Se você escolher o número 8, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 3. Se você escolher o número 21, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 13. Se você escolher o número 23, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 6. Se você escolher o número 17, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 6. Se você escolher o número 5, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 2. Se você escolher o número 15, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 12. Se você escolheu o número 24, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 5. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos nessa live. Agora vamos aqui para nossos recadinhos finais e nossa finalização, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertantes de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para a sua meditação. Além de estarem recebendo
orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @igrejas, a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou o nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar da Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, nessa live. Gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E em Colossenses 2, no versículo 5, está escrito assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo ausente ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém.